Então, hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, o coração do homem nos finais dos tempos. E como Paulo, profetizou, nós vamos estar falando sobre a irreconciliação. Pessoas irreconciliáveis, pessoas que não conseguem se reconciliar com as outras. E por que que isso acontece? Por que que as pessoas chegam nesse nível de não conseguir uma reconciliação, Pondo assim o ponto final em muitos relacionamentos, relacionamentos familiares, conjugais, empresariais. Por que que isso acontece? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a irreconciliação. Amém? Homens irreconciliáveis. A escuta é uma habilidade que vem se mostrando cada vez mais significativa em nossas vidas. Devido à incapacidade das pessoas se escutarem, muitos têm se tornado irreconciliáveis. Então veja que por muitas pessoas não conseguirem uma boa comunicação, não conseguirem um entrosamento no que diz respeito ao diálogo, colocando ali, se expressando, parando para ouvir, então isso tem promovido um desgaste nas relações e acaba a pessoa se distanciando da outra. Aí diz assim, ou seja, não consegue se reconciliar, instaurar a paz, estar em harmonia com aqueles que vivem ou convivem, separam-se por divergências, se tornam irreconciliáveis, não dando ao outro chance de se defender, de se justificar, pois são duros de coração e obstinados nos seus próprios conceitos e decisões. Então veja que quando a pessoa ela é obstinada nos seus próprios conceitos, ela toma a decisão de não querer nem saber sobre aquilo que aconteceu, sobre a situação, sobre o fato. Ou seja, ela não quer dar ou parar para dar ouvidos, Ela não quer parar para dar ouvidos. Simplesmente aconteceu algo e ela diz, não quero nem saber, não fala isso comigo. Então ela não espera o outro se justificar. Então ela coloca ali uma barreira impedindo que haja esse diálogo, essa comunhão, esse entrosamento, de maneira que o outro possa expor a sua necessidade, aquilo que viveu, aquilo que passou, para tentar uma reconciliação. Amém, pessoal? Aí diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus, e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. Então veja que quando Pedro ele se aproximou do Senhor Jesus, perguntando, olha, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Aí Jesus falou o que para ele? Aí Pedro achou que 7 vezes, tá bom? Aí Jesus falou, não, Pedro. Aí, na realidade, Jesus ele deu aí uma simbologia, de quantas vezes. Não quer dizer que você tem que ficar contando, Perdoei 1, perdoei 2, perdoei 3, tá? Até você multiplicar 70 vezes 7, não. Isso quer dizer que o perdão ele é infinito, amém? Ele é infinito, até porque a Bíblia fala que a misericórdia de Deus, ela se eleva à medida em que os céus se alteiam. Você sabe como é que os céus se alteiam? Nem eu. Eu sei que, é uma distância muito grande da terra para o céu. É muito longe. Então, assim é a misericórdia de Deus para conosco. Então, imagina, a vontade de Deus é que venhamos a perdoar, que venhamos a nos reconciliar. Porque foi exatamente isso que Deus fez através do Senhor Jesus. Deus quis reconciliar a humanidade com Ele, por isso Ele nos deu o Senhor Jesus. Para que através dele, vamos dizer que Jesus foi o diálogo, de Deus com a humanidade.
Não é à toa que ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. Então ele é a palavra, né, que conciliou o homem novamente para com Deus através do seu sacrifício. Aí diz assim, com isso colocam fim em casamentos, amizades, famílias são destruídas, não param em emprego, perdem as oportunidades. Veja que quando a pessoa ela não consegue se reconciliar, né, com a outra, não há um diálogo, elas não chegam em um acordo, você vê, é complicado, porque se a pessoa trabalha e ela não chega a um consenso com o patrão, não há uma reconciliação, ela vai ser mandada embora, não é verdade? Se o pai não perdoa o filho, se torna duro, implacável, ele vai acabar colocando aquele filho para fora de casa com as atitudes dele, com as suas perseguições, e aquele estado daquele filho vai ficar pior do que o que já está. A mesma coisa em relação ao casamento. Se não houver uma reconciliação, se entre o casal não houver o diálogo, se eles não chegarem num consenso, o casamento vai chegar no final. E por aí vai. Então, há uma necessidade de nós buscarmos essa reconciliação, de dar oportunidade ao outro, de se expressar. Aí diz assim, a demonstração de interesse genuíno pela fala do outro aumenta a qualidade da comunicação e da retenção de informações. E a escuta ativa do outro faz com que o interlocutor e o ouvinte estabeleçam um vínculo que gera confiança. Ouvir é algo simples e corriqueiro, né? E é uma ação automática que fazemos diariamente e a todo momento, né? E a todo momento não exige de nós esforço. A habilidade de escutar o outro é uma ferramenta que ajuda a relação entre as pessoas. Quando paramos para ouvir, compreendemos melhor a situação apresentada. Assim podemos refletir sobre a situação e tomar uma decisão como uma reconciliação. Escutar pode parecer o mesmo que ouvir, mas há diferença entre as duas ações. Ao contrário de ouvir, escutar é uma ação que envolve concentração, foco e principalmente empatia. Pessoal, todos os dias nós ouvimos pessoas, não é verdade? Todos os dias nós ouvimos pessoas, mas nem sempre nós paramos para dar ouvidos. Às vezes o marido, ele escuta a esposa, o pai, ele escuta o filho, o funcionário escuta o patrão, o patrão escuta o funcionário. Amigos se escutam, mas às vezes eles não param para dar ouvidos, não param para buscar compreender o lado do outro, procurar realmente saber os fundamentos do que aconteceu. E o que é empatia? É você saber se colocar no lugar do outro. Existe uma diferença de ouvir e dar ouvidos, como nós falamos aqui. Dar ouvidos, a pessoa precisa se concentrar, ter foco. Peraí, deixa eu dar ouvidos o que essa pessoa está falando, o que meu filho está falando. Ele quer se expressar, ele quer colocar aquilo que aconteceu. A minha esposa, ela quer se expressar, ela quer desabafar, ela quer colocar o que aconteceu. Mas se o outro não der a oportunidade, simplesmente a pessoa vai ouvir de qualquer forma.
E se ela ouve de qualquer forma, se ela ouve de qualquer jeito, o que vai acontecer? Não vai acontecer um diálogo. Não, aquela relação não vai chegar ao nível de um consenso, para que no final se possa tomar uma decisão de se perdoar, de se reconciliar, de mudar aquela situação. Aí diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem aqui tem ouvidos? Todo mundo tem ouvido? Então por que ele está falando isso aqui? Por que está perguntando quem tem ouvidos? Por que aqui no livro de Apocalipse o Espírito Santo está falando? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque as pessoas têm o hábito de ouvir, mas não escutar. Elas não dão ouvidos. Será que se a humanidade desse ouvidos à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, todos já não teriam se reconciliado com Deus? Todos já não teriam se transportado por uma vida espiritual, evolutiva, de fato e de verdade, para o sobrenatural de Deus? Mas o problema é que as pessoas, elas ouvem, mas não dão ouvidos. Por isso que muitos, para com Deus, são irreconciliáveis. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem se reconciliar com o próprio Deus. São irreconciliáveis. Não vai conseguir fazer as pazes com Deus, porque elas não dão ouvidos à palavra de Deus. Elas não querem parar para ouvir os ensinamentos de Deus. Elas são cheias dos seus achismos, das suas opiniões, da dureza do seu coração, são obstinadas, são implacáveis. Aliás, você sabe que o sinônimo, né, de irreconciliáveis também quer dizer implacável, como também jurado. Tem pessoas que infelizmente, elas vivem a jurar. Como assim? Como assim? Elas vivem jurando às outras, elas são tão implacáveis que elas vivem jurando às outras, ameaçando. Não é verdade? O irreconciliável, além dele ser irreconciliável, ele vive fazendo ameaças, ele vive fazendo juramentos. Ele jura o outro. Fez comigo, vai me pagar. Não é assim? Porque a pessoa, ela é vingativa. O irreconciliável, ele é vingativo, ela é vingativa. Ele é implacável, ele é duro, é obstinado. Só importa o pensamento e a ideia dele. Aí diz assim: é sair de si para compreender as demandas e necessidades de outra pessoa. Infelizmente, o egoísmo faz a pessoa só olhar para a sua dor, as suas necessidades, seus motivos, e isso acaba gerando distanciamento. Veja que quando a pessoa ela é fria, dura, egoísta, ela não quer compreender o lado do outro. Ela só olha para o seu umbigo, para as suas razões, para os seus motivos. Ela se coloca num patamar que ela não vai querer perdoar. Ela já colocou na cabeça dela que ela não vai perdoar. Então não tem como se reconciliar. Às vezes ela ainda diz assim: não adianta não adianta, comigo não tem conversa. Não é assim? Comigo não tem conversa. E aí fala assim, né? Outro fato que as pessoas se tornam irreconciliáveis são os maus olhos, que produz uma série de consequências, como a desconfiança que gera insegurança. Pessoas desconfiadas nunca se entregam de corpo, alma e espírito, mas vivem, né, à distância, pois não querem se envolver por medo e insegurança, impossibilitando qualquer tipo de reconciliação. A irreconciliação são os maus olhos. Pessoas que têm maus olhos para com as outras, elas sempre vivem na
retaguarda, são pessoas desconfiadas. Essa desconfiança gera insegurança, ela quer ficar na dela, né? Então ela procura ficar na dela e às vezes ela não dá também a oportunidade a outra pessoa de se justificar. Ela já colocou algo na mente dela, na cabeça, a respeito daquela outra pessoa, por um maus olhos que ela teve. Ela tirou uma conclusão precipitada. Daí ela começou a julgar. E agora, depois, ela começou também a difamar. E isso, a outra tomou conhecimento, ficou com raiva. Aí, o que gera nisso tudo? Paredes de inimizades, paredes de separação, fazendo com que as pessoas se tornem irreconciliáveis. Como nós falamos, né? Por que o homem não consegue se reconciliar com Deus? Porque não consegue dar ouvidos à palavra, à voz de Deus. Então eles acabam sendo irreconciliáveis com Deus. E isso Paulo profetizou. Observa que agora, né, nos finais dos tempos, o que mais nós percebemos no mundo são as inimizades. As inimizades. Isso acontece de um país para com outro, não é verdade? Acontece entre pais e filhos, acontece entre irmãos, acontece entre casais, pessoas que são irreconciliáveis, pessoas que não conseguem fazer as pazes, são implacáveis, são pessoas duras, frias, são pessoas que elas se mantêm no seu patamar, elas são cheias do seu próprio achismos, das suas próprias decisões. Então ela não, entendeu? Ela não quer se reconciliar. Quem entendeu? Então vamos parar por aqui. E para você que nos assiste pelas redes sociais e você tem vivenciado essa situação, existe uma situação implacável na sua vida, você brigou com alguém, se desentendeu com alguém e não deu a oportunidade a essa pessoa de se reconciliar, você não consegue perdoar, essa é a passagem, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós precisamos perdoar, não uma única vez, mas todas as vezes que forem necessárias. O perdão é algo que Deus ofereceu gratuitamente à humanidade e nós temos que, uma vez querendo ser de Deus e imitar ao Senhor Jesus, nós temos que buscar esse perdão, né? Ter essa misericórdia. Afinal, a misericórdia de Deus se eleva à medida em que os céus se alteiam. Fica aqui essa aula, né, dessa semana. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam compartilhar aí com seus amigos.